Fala galera, tô eu aqui de novo. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o reino Monera. Mas antes de falar do reino Monera em si, eu queria lembrar a vocês que dentro da biologia existem mecanismos de classificação e organização dos seres vivos. Dentre eles, a gente tem o que a gente chama de categorias taxonômicas. Isso aí eu sei que vocês conhecem. Reino, filo, classe e assim vai. Só que acima dos reinos, a gente tem uma categoria chamada de domínio. Existem 3 domínios, tá? Domínio Arquea, domínio Bactéria e domínio Eucária. Quando a gente escuta assim esse nome Eucária, a gente lembra de quê? Eucária, eucarionte. Ou seja, quem é que vai estar dentro desse domínio? Vão estar os seres vivos que são eucariontes, seres vivos que vão possuir uma célula mais complexa. E aí a gente tem o domínio Arquea e o domínio Bactéria, que vão ser domínios de seres procariontes, né? Domínios de seres que vão ter uma célula um pouco mais simples. Guarda essa informação. O reino Monera é constituído pelas Arqueas e pelas Eubactérias. Logo, a gente tem 2 domínios dentro desse reino, o domínio Arquea e o domínio Bactéria. Qual que é a diferença das arqueobactérias e das eubactérias? Bom, elas diferem quanto à sua bioquímica. Vamos falar primeiro das arqueas, né? Ou arqueobactérias. Bom, não se sabe tanto sobre as arqueas, porém, sabe-se que elas vivem em condições extremas em ambientes que a gente chama de ambientes extremófilos. Como assim? Tu pode me dar um exemplo, Bia? Posso. A gente vai ter as arqueas, metanogênicas. Vão ser aquelas arqueas que vão ser produtoras de quê? De metano, certo? As metanogênicas são arqueas que vão ser produtoras de metano e não vão viver em ambientes onde tem o oxigênio, certo? São anaeróbias. A gente tem também as halófilas, que são aquelas arqueas que vão viver em ambientes com altas concentrações de sal. Temos também as termófilas, que são aquelas que vão viver em ambientes com altas temperaturas, certo? Quando a gente tiver que lembrar de Arquea, a gente vai lembrar que elas vivem em ambientes extremófilos, em ambientes extremos. Vamos agora para as eubactérias. Quem é que são as eubactérias? Bom, a gente vai ter as bactérias propriamente ditas e as cianobactérias, ou também conhecidas como cianofícias ou algas azuis. Quais são as características desses seres vivos? Bom, eles vão ser unicelulares. O que significa dizer que são seres vivos unicelulares? Significa dizer que são constituídos por apenas uma única célula. Nós não conseguimos enxergá-los a olho nu, porém, eles formam o que a gente chama de colônias. E essas colônias a gente pode enxergar a olho nu. Elas também vão ser procariontes. O que isso quer dizer? Quer dizer que vão possuir uma célula um pouco mais simples, onde o material genético, o DNA, vai ficar disperso ali no citoplasma, numa região chamada de nucleóide. Não vai ter nenhuma espécie de membrana, né, ou carioteca que vai estar ali envolvendo e protegendo esse DNA. Também vão ter seres aeróbios ou anaeróbios. Os aeróbios vão ser aqueles que, para obter energia, utilizam o oxigênio. Os anaeróbios são aqueles que, para obter energia, não necessitam do oxigênio, certo? A gente também vai ter bactérias e cianobactérias autotróficas. Eu sei que vocês sabem o que significa autotróficas. O que é que significa? A gente já estudou. Autotróficas são aqueles seres vivos que vão produzir o seu próprio alimento. Nesse caso, a gente vai ter os seres vivos que vão produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese
e também da quimiossíntese. A gente também vai ter bactérias heterotróficas, que são aquelas que não produzem o seu próprio alimento. Bom, dentro de uma cadeia alimentar, a gente tem os produtores, que são aqueles que produzem seu próprio alimento, e também tem os decompositores. Olha só, dentro desse reino, a gente tem os dois. Tem os autotróficos, tem os heterotróficos, como por exemplo os decompositores, certas bactérias decompositoras que auxiliam ali na ciclagem de nutrientes, fertilizando o solo, deixando o solo mais fértil. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura desses micro-organismos. Vamos começar de fora para dentro. A gente tem essa estrutura aqui, ó, chamada de flagelo, que vai auxiliar na locomoção dessas bactérias. A gente também vai ter uma estrutura chamada de cápsula. Ela vai servir tanto para a proteção da bactéria, como ela também é um fator que pode determinar se essa bactéria ela pode causar doenças, por exemplo. A gente tem também uma parede celular. Essa parede celular, a gente sabe que serve para proteção e é constituída por peptidoglicanos, né, que são polímeros ali de açúcar e proteínas. A gente também vai ter a membrana plasmática, que é lipoproteica, e vamos ter, ó, o citoplasma. Sobre o citoplasma temos alguns ribossomos e o DNA. O DNA desses organismos, desses micro-organismos, é circular e fica numa região chamada de nucleoide. Não existe nessa estrutura bacteriana o que a gente chama de carioteco, uma membrana que vai proteger esse DNA. Tá certo, pessoal? Fica ligado, hein? Deixa eu falar outra coisa aqui pra vocês. Existem algumas bactérias que vão possuir o que a gente chama de DNA extracromossomal, um plasmídio, e ele pode carregar informações que fazem com que essa bactéria possa ter ali o que a gente chama de resistência a antibióticos, né? Então, galera, vamos agora classificar as bactérias de acordo com a sua morfologia, né? De acordo com o seu formato, com a sua forma. As bactérias, elas vão ter diversas formas, várias formas. E eu trouxe algumas aqui para vocês. Por exemplo, os cocos. Os cocos vão ser bactérias que vão ter formato arredondado, um formato mais esférico. A depender da forma como elas se agrupam, a gente também vai ter outras nomenclaturas, mas sempre terminando com cocos. Por exemplo, se a gente tiver um agrupamento de 2 cocos, a gente chama de diplococos. Se tiver outro tipo de agrupamento, né, a gente pode chamar de estafilococos, streptococos e assim vai. Sempre terminando com cocos, que é pra gente saber que tem o formato o quê? O formato mais arredondado, mais ovoide. A gente também vai ter bactérias que têm o formato de bastão, e a essas a gente chama de bacilos. Quando a gente pensa em bacilos, a gente lembra de quê? Acho que a maioria de vocês vai dizer que lembra dos lactobacilos vivos, aqueles das propagandas de TV, que falam quando tá falando de iogurte, quando tá falando de leite fermentado. Sim, os lactobacilos vão ser bactérias que vão possuir o formato de bastão, bacilos, certo? Temos também o vibrião, que são bactérias que vão ter um formato que a gente chama de formato de vírgula. E realmente, se a gente parar para olhar, tem um formato de vírgula. A bactéria da cólera, por exemplo, tem esse formato. Vamos agora para o processo de reprodução das bactérias. É um processo até simples, né? Que eu acredito que muitos de vocês já conhecem. A gente chama de divisão ou fissão binária. Geralmente as bactérias se reproduzem assexuadamente, de forma assexuada, ou seja, quando não tem a presença de gametas. Como é que acontece a divisão ou a fissão binária? Bom, a gente vai ter aqui uma célula bacteriana, uma bactéria, e o que ela vai fazer para poder se reproduzir dessa forma? Ela vai começar a duplicar o seu material genético, vai começar a duplicar o seu DNA.
Depois que ela duplicou esse DNA, o que é que acontece? Ela vai soltar. No momento que ela solta, ela vai gerar duas novas bactérias, duas novas células idênticas, iguais. Certo, pessoal? Na biologia, a gente diz que é o único momento onde a divisão vai ser igual à multiplicação. Porém, certas bactérias fazem esses processos aqui, ó. Conjugação, transformação ou transdução. É um tipo de recombinação gênica, é quando tem a troca genética entre as bactérias. Pode acontecer. E isso equivale, vamos dizer assim, a uma reprodução sexuada. Então fica ligado nisso, tá certo? Então, galera, agora eu trouxe aqui para vocês um questionamento. Será que todas as bactérias causam doenças? Bom, pelo que a gente veio conversando aqui hoje, a gente viu que não, né? Inclusive, grande parte das bactérias são benéficas, ou se não são, pelo menos não nos causam prejuízos, não nos causam danos. A gente meio que atribui essa visão, esse conceito de vilã às bactérias por causa da intensidade que a gente dá às doenças. Mas a gente tem bactérias, minha gente, em praticamente tudo. Tem bactéria no ar, tem bactéria na água, tem bactéria no nosso corpo, na nossa pele, na nossa boca, no intestino. Inclusive, no intestino a gente tem trilhões de micro-organismos ali trabalhando para que tudo ocorra da melhor maneira possível. É claro que um desequilíbrio pode gerar ali algum desconforto, mas no geral eles estão trabalhando para que tudo ocorra bem, da melhor forma possível. A gente também vai ter bactérias no solo, né? Bactérias decompositoras ou saprófitas, que são aquelas que vão fazer a decomposição da matéria orgânica, ciclando os nutrientes e, consequentemente, aumentando a fertilidade do solo. Agora vamos resolver a questão, certo? Um grupo de pessoas deu entrada em um hospital após ingerirem um bolo de aniversário comprado em estabelecimento comercial. O diagnóstico foi intoxicação por uma bactéria do gênero Salmonella. Marque a alternativa que indica a descrição correta de uma bactéria. Letra A. Um organismo macroscópico unicelular eucarionte. Letra B. Um organismo microscópico unicelular procarionte. Letra C. Um organismo microscópico unicelular e eucarionte. D. Organismo macroscópico pluricelular e procarionte. E. Um organismo microscópico unicelular e heterotérmico. Vamos lá. A gente viu logo no início que as bactérias, elas são unicelulares, o que quer dizer que elas vão ser constituídas por apenas uma célula. A gente viu também que elas não podem ser vistas a olho nu, porque são muito pequenininhas. Quando a gente fala aqui em macroscópico e microscópico, a gente já percebe, ó, microscópico, micro. Quando a gente pensa em micro, a gente lembra de quê? De algo muito pequeno. Macroscópico é referente a algo já grande, algo que a gente consegue observar a olho nu. Então vamos lá, já dá para a gente eliminar quais letras? Já dá para a gente eliminar a letra A, que fala de macroscópico, a letra E, que fala de macroscópico. Como a gente já sabe que as bactérias são unicelulares, então elas não podem ter mais de uma célula. Ó, a gente já eliminou a letra D, que tinha macroscópico pluricelular. Pluricelular, que tem muitas células. Mas todas as outras alternativas têm unicelular. O que vai determinar agora é a gente lembrar se elas são procariontes ou eucariontes. Vocês estão lembrados que eu falei que elas são procariontes? Que elas vão possuir uma célula mais simples, onde o material genético, onde o DNA vai ficar disperso no citoplasma, numa região chamada de nucleoide? Então, a gente já elimina todas as letras que tem eucarionte. Então, qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra B. Na letra E tem uma palavrinha que eu acho que vocês não conhecem ainda,
é que é heterotérmico. O que é um ser heterotérmico? É aquele que vai apresentar uma diferença de temperatura, que não vai ser capaz de controlar a sua temperatura.